Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Muito bom a gente estar aqui para louvar o Senhor. Quero convidar os irmãos que estão aqui no templo com a gente para ficar de pé, para a gente louvar. Vamos agora nos alegrar na presença do Senhor. E eu quero te convidar já a louvar aqui com a gente uma canção, né, que talvez vocês conheçam, uma canção antiga que fala assim: Senhor, eu quero ser como um jardim fechado, onde o Senhor pode estar fluindo através da minha vida. E eu quero te convidar agora a bater palmas. Vamos cantar, louvar o Senhor com a nossa voz, com o nosso corpo, com as nossas palmas. Amém? E vamos nos alegrar agora dizendo: Senhor, eu estou aqui na Tua presença para Te exaltar, para Te engrandecer. Você que está participando do Conexão aí da sua casa, se alegre junto com a gente, chama a família, dá a paz do Senhor para o seu irmão aí no chat. Não apenas assista, mas se conecte com a gente agora no nosso Conexão. Amém? Vamos louvar juntos. Senhor, estou aqui para te adorar em Tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor. Que o Senhor nos responde nessa manhã. Vamos louvar mais uma vez, pedindo que o Senhor venha transformar o nosso interior. Amém? Senhor, estou aqui para te adorar em Tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor. eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor. Glória a Deus! Aleluia! Como é bom louvar junto com os nossos irmãos, né? Nós continuamos todos esses dias reunidos online, mas é maravilhoso poder estar aqui junto, né? Poder ver o rosto uns dos outros. E em breve a gente vai poder estar aqui, né, com esse espaço lotado novamente, para a glória do Senhor, com todos os nossos irmãos aqui. A gente crê e espera ansiosamente por esse momento. E para a gente continuar louvando aqui hoje, eu queria ler um
texto que se encontra em Salmos 34. E é um convite. Ele diz assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Vamos louvar que o nosso Deus, ele é exaltado na terra e no céu. Amém. Queremos estar. Ele é aquele que, o Deus Altíssimo, onde nós podemos nos esconder na sombra das suas asas. Todos nós queremos, irmãos, viver uma vida onde os nossos sonhos sejam confirmados, onde não haja dores, onde não haja lutas, onde a gente possa sentir a paz que excede todo entendimento. E esse mundo não é esse lugar. Por mais que a gente acumule bens, por mais que a gente diga, eu vou trabalhar bastante, eu vou viajar, e a minha família, eu vou casar, e eu vou ter filhos lindos, e aí você faz tantos planos, né? Todos nós fazemos, isso é tão maravilhoso. Mas, apesar de nós planejarmos cada detalhe da nossa vida, só o Senhor sabe o que vai acontecer. Só o Senhor sabia que haveria uma pandemia e ia bagunçar todos os nossos planos, os nossos sonhos. Mas existe um lugar onde você pode tirar as máscaras, sabe? Onde você pode ser você mesmo e ninguém vai te julgar. Onde você pode declarar tudo o que está no seu coração, onde você pode colocar os teus sonhos e onde você encontra a paz verdadeira. Esse lugar é no Senhor. Eu quero te convidar agora, nessa manhã, a continuar louvando ao Senhor. Se você se sente à vontade, feche os teus olhos. Se você se sentir à vontade, fale com o Senhor nesse momento. Né? Se derrame na presença dEle. Não olhe para o lado. Por um momento, né? Vamos nos conectar apenas com o Senhor nessa manhã.
te agradecemos, Deus, pela oportunidade de poder te louvar e saber que o Senhor nos escuta, nos ouve, saber que o Senhor se importa e que o Senhor nos atende. Senhor, continua nos levando nesse momento de conexão a aprender mais de Ti, a abençoar a palavra que virá, Senhor. E recebe o nosso louvor como uma oferta agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu povo, que alegria, que felicidade estar aqui com vocês. Como a Andressa falou agora há pouco, como é maravilhoso estarmos todos juntos. Eu estava ali no louvor e pensando como o nosso coração se aquece quando a família está reunida. Você que está em casa nos acompanhando, eu quero dizer que nós estamos de volta. Nós voltamos para o presencial. Quero convidar você a estar aqui conosco. Nós estamos com as cadeiras lotadas aqui, glória a Deus. E feliz demais em estarmos todos reunidos. Feliz demais em podermos estar juntos novamente. Porque nós sabemos que a igreja não para, a gente sabe que o reino não para de avançar, mas é bom demais olhar para os olhinhos de cada um e ver os olhinhos fechados, sorrindo de alegria da gente estar aqui hoje, da gente poder estar junto novamente. E hoje nós vamos, antes da gente começar a falar sobre o momento de contribuição, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os voluntários, todos. Eu não quero citar nomes para não esquecer de ninguém, ser injusto, mas quero agradecer muito a vida de cada um de vocês, todo mundo que ao longo dessa semana vem preparando tudo para a gente voltar, organizando tudo. Quero também trazer aqui algumas novidades, várias coisas estão acontecendo. E ao longo das próximas semanas vocês vão ver a igreja, quanto ao espaço físico aqui, a gente vai modificar algumas coisas, nós estamos avançando. Só adiantar coisas pequenas para vocês, esse tablado vai aumentar de tamanho. Os meninos aqui do like e a parte de som vai lá para trás. A gente já adquiriu algumas coisas que estão chegando pela internet, que a gente comprou pela internet, estão chegando. E hoje mesmo, o rapaz veio aqui e estava medindo absolutamente tudo. E em nome de Jesus, logo, logo, a gente vai estar com todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo. E a igreja lotada, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar no momento de contribuição, sobre Noé. Esse texto está lá em Gênesis 8, do 16 ao 21. Vou abrir aqui para ler com vocês. Gênesis 8, de 16 a 21. Pegue sua Bíblia, abre aí também, em nome de Jesus. Você que está em casa também. Gênesis 8, de 16 a 21. Essa é uma das passagens que eu mais amo. Eu amo essa história de Noé. A palavra de Deus diz, a partir do verso 16: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias, para encherem a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram
todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. No capítulo 9, no versículo 1, a palavra de Deus diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Amém. Essa é uma das passagens que eu mais gosto, porque é um momento crucial na história da humanidade. É um momento em que Deus escolhe Noé e a sua família para colocar dentro de uma arca, junto com os pares de animais. E a palavra de Deus diz que eles passam dias e dias. Dias e dias. Uma vez até conversando com o Anderson, a gente falando sobre essa passagem, a gente falou sobre o tempo que Noé passou dentro dessa arca. Imagina só, quantidade de anos que ele demorou para construir, sendo chamado de louco. Muitas vezes até a própria família não acreditava nele. E depois ele entra na arca e passa dias e dias e dias dentro daquela arca, até o dia que o Senhor olha para ele e fala: Noé, chegou o momento de você sair. Saia você, seus filhos, suas noras, retire os animais. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar de adoração a Deus. Preparar um sacrifício a Deus. Eu lembro quando a gente parou aqui pela primeira vez, e eu confesso para vocês que foram incontáveis os dias. Eu lembro que eu, o Raimundo e a Priscila, um dia, 18 de março do ano passado, nós três aqui à noite, quando saiu a notícia de que o Brasil ia parar. E a gente, e agora, como é que vai ser? Quando que a gente vai voltar? E um mês passou, 2 meses passaram, 3 meses, nós voltamos uns 4, 5 meses depois. E parecia que os dias eram incontáveis. E novamente, quando a gente foi tomar a decisão de parar, enquanto nem o governo tinha mandado parar, a gente tomou a decisão de parar. Não foi uma decisão fácil. Não foi simples olhar e falar, cara, era como se falasse assim: vamos voltar para a arca de novo. Vamos de novo para o meio do mar. Viver em total dependência de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: não há nada mais que eu escute do que, cara, é muito difícil viver a igreja pela internet. É muito difícil continuar buscando sem ter pessoas dando suporte do lado das outras. Mas eu quero dizer para vocês que mais uma vez o Senhor falou: chegou o momento. Chegou o momento de nós voltarmos. Chegou o momento de nós estarmos aqui novamente. E eu quero, no dia de hoje, preparar um altar de adoração a Deus. Esse conexão de hoje é uma conexão de gratidão, porque muitos de nós adoeceu, muitos dos nossos adoeceram ao longo desse tempo, e glória a Deus nós estamos aqui, e glória a Deus nós conseguimos estar aqui para nos alegrarmos e sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Se você preparou o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, em nome de Jesus eu quero te chamar, você está aqui, eu quero te chamar aqui para frente, para que você possa trazer a sua contribuição, para que nós possamos colocar aqui no altar. Você que está em casa, você que já preparou o seu dízimo, oferta, ou se quer fazer isso após o Conexão, não tem problema nenhum.
mas eu quero orar em nome de Jesus pela vida de todos nós. Quero chamar vocês aqui na frente, quem está aqui, para que a gente possa juntos, como Noé fez, trazer essa oferta de gratidão, trazer essa oferta de sacrifício, por nós nos alegrarmos em podermos estar aqui novamente. Pai, em nome de Jesus, nós temos a plena convicção que não é pela nossa força, nós temos a plena convicção que não são os nossos desejos, as nossas vontades, mas é o teu plano, é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor, em nome de Jesus, cuidou e curou nesses dias, Pai. Não somente as pessoas que nós conhecemos aqui da igreja, não somente os familiares, as pessoas próximas a nós, mas tantas e tantas, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro, que o Senhor teve misericórdia, que o Senhor retirou do leito de morte e trouxe novamente, para que eles tivessem a oportunidade de continuar a te buscar, de continuar a viver. Para uns, a oportunidade de continuar na tua presença, para outros, a oportunidade de ter a vida transformada e ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Nada, absolutamente nada é capaz de ser comparado à salvação que o Senhor nos dá. Então, Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, e que em nome de Jesus, cada vez mais e mais, nós possamos estar aqui juntos, Pai, para a honra e glória do teu nome, levando o teu nome em nome de Jesus, vivendo o teu evangelho em espírito e em verdade, e que em nome de Jesus, cada vez mais e mais pessoas possam ser alcançadas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem colocar, pessoal. Glória a Deus. Pessoal, vamos falar um pouco sobre os avisos. Esse é o nosso primeiro Conexão na volta, nesse tempo. E ao longo dos próximos domingos, nós vamos continuar nesse mesmo horário. Para quem está nos assistindo, o nosso horário presencial para os próximos domingos é 10 horas da manhã. Eu já sei que tem uma galera que está amando esse horário. Várias pessoas já falaram para mim, Andersonzão, glória a Deus, Adria, a Patrícia também já me falou, eu amei esse horário, então fica na oração, quem sabe, né? Mas nesses próximos domingos, com certeza, 10 horas da manhã, o nosso Conexão presencial. Nós vamos fazer a transmissão do Conexão às 17 horas, como a gente já vinha fazendo, para que a gente continue a manter o horário para as pessoas que já vinham aos cultos às 17 horas, mas o culto presencial vai ficar sendo às 10, nesse primeiro momento, pelo menos. Sala de oração, terça-feira, às 20h30. Chat de homens e mulheres, segunda-feira, chat de mulheres, 19 horas, chat de homens, às 19h30. Quero convidar você a servir nas equipes, várias equipes que nós temos aqui na igreja. Você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa, em nome de Jesus, você é muito bem-vindo para servir conosco, para estar conosco. E eu quero te convidar para fazer parte, né, colaborar, onde quer que seja, de acordo com o seu dom, de acordo com o que você quer fazer, quer servir. Quero te convidar também para nos conhecer. Nós queremos te conhecer mais de perto. Envia para a gente um direct lá no Instagram ou no próprio WhatsApp. Chama alguém da igreja, pede para apresentar. Hoje eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer a Juliane.
hoje e foi maravilhoso demais. É muito bom quando você vê pessoas novas chegando na igreja e vê que Deus está alcançando cada vez mais, está trazendo pessoas especiais para mais perto da gente, para que a gente também seja abençoado. Amém? Glória a Deus. Louvor. Glória a Deus, louvor, louvor. Glória a Deus. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. tu és tremendo. Vamos nos alegrar com palmas, amém? Soberano sobre a terra, Sobre os céus, tu és Senhor. absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos louvar mais uma vez, Senhor, declarando que Ele é soberano e digno de todo louvor, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Oi. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos para a nossa reflexão de hoje, nossa mensagem, a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Não sei se vocês perceberam, desde o início do mês, com o pastor Nildo e depois com a pastora Andréa, nós falamos de mães na Bíblia. Falamos de mulheres que são pessoas que o Senhor colocou na palavra de Deus para nos chamar a atenção, para impactar a nossa vida, para chamar a nossa atenção sobre o exemplo, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. 1 Samuel 1 vai falar sobre uma outra mãe, que é a nossa mensagem de hoje, que é a fé de Ana. Vamos ler aqui a passagem a partir do versículo 1. 1 Samuel 1, verso 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou ao Senhor, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque eu estou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, o que Deus de Israel lhe deu o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão
triste. A palavra de Deus continua e diz: na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa, amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou para a casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso, agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Glória a Deus. Li o capítulo inteiro, para que a gente possa entrar nessa mensagem. A primeira parte que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é que a palavra fala no versículo 15, que Ana olha para Eli e fala: eu sou uma mulher atribulada de espírito. E a palavra de Deus diz que 3 versículos depois, a palavra diz que ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. 3 versículos separam 2 versões da mesma pessoa. 2 momentos que representam para Ana um abismo de infinidade de tempo. 2 momentos que marcam a trajetória dela de relacionamento com Deus. Ana é uma mulher que viveu por volta de 1170 a.C. O seu nome significa graciosa. Ela era mulher de Eucana e tinha como sua, entre aspas, rival, Penina. A palavra nos mostra um período, que era um período em que havia a hegemonia do Império Babilônico sobre a Mesopotâmia, que durou o período de 1800 até 1500 a.C. E durante esse período, o rei Hammurabi criou o Código Hammurabi. E é interessante a gente pensar sobre isso. Até aí, tudo que se tinha era uma passagem de cultura oral. As pessoas passavam para os seus descendentes aquilo que elas aprendiam, aquilo que elas tinham como cultura. As coisas não tinham sido escritas, não havia um manual como nós temos hoje, de como viver, de como proceder, do que fazer, o que o Senhor espera de cada um de nós. E a realidade é que no Código Hammurabi foram traduzidos 281 artigos que falavam a respeito de como as pessoas, como deveriam ser as relações de trabalho, família, propriedade, escravidão. E um dos pontos desse código é que ele permitia
que um homem, quando casasse com uma mulher e essa mulher fosse estéril, ele tinha a permissão de ter uma outra mulher. E era interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, desse texto que a gente leu agora, a palavra diz que Eucana amava muito Ana. É interessante quando ele fala: o meu amor por você não é melhor, não equivale, não é igual a 10 filhos. Ele amava demais aquela mulher, ele era completamente apaixonado por ela. A palavra diz que ele dava a Penina e a todos os seus filhos uma porção, e a palavra diz que a Ana ele dava porção dobrada. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue compreender. Tem coisas que a gente olha e fala: Senhor, por que que esse negócio não acontece? Deus, o que é que falta para isso acontecer? Ela tinha um homem, um marido que era completamente apaixonado por ela. Um marido que ia todos os anos a Siló para oferecer sacrifício, se prostrar e adorar o seu Deus. Mas faltava algo para Ana. Faltava algo. E é interessante porque esse é um dos grandes paradigmas da história da humanidade. Esses dias a gente recebeu uma notícia maravilhosa na família, que o Alisson e a Evelyn vão ser papais. Quem não sabia agora já sabe, em nome de Jesus, que eles vão ser papais. E eu lembro que a gente recebeu essa notícia na Páscoa. Então, aquele momento foi um momento único na família. Foi um momento que eu lembro que eu pulava dentro da casa da minha sogra, de alegria, porque essa é a representação de uma criança dentro de uma família. E um dos grandes desafios que agora esses dias a gente estava conversando até com a Evelyn, é justamente esse, de mães, de mulheres que sonham em ser mães e por algum motivo ainda não conseguiram. E esse era o grande desafio de Ana. Ela sonhava, ela queria. Esse era um grande dom que ela queria vivenciar. O poder ser mãe, o poder vivenciar tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ela. Penina a irritava, a chateava, muitas vezes a humilhava, mas não era por esse motivo que ela chorava. Não era porque Penina a maltratava e a humilhava que ela chorava. Ela chorava porque ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha um sonho de ter um filho. E é interessante quando a gente olha para toda essa dinâmica, esse contexto, para esse período, isso era ainda mais forte. Uma mulher estéril, uma mulher com uma madre cerrada, fechada, como eles falavam, era uma mulher amaldiçoada. Era uma mulher que não tinha a bênção de Deus sobre si. Lembra quando nós falamos de Noé, no momento da contribuição, a palavra de Deus fala para Noé e para os filhos dele: se multipliquem, deem frutos, se multipliquem, ocupem, povoem a terra. E essa era a maior tristeza que ela tinha. O seu marido, por muitas e muitas vezes, ao longo de todos esses anos, com certeza olhava para ela, e com todo o amor que ele tinha por ela, olhava e pensava: meu Deus, por que ela está tão triste? E um desses fatos é falado lá em 1 Samuel 1:8, quando ele fala: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Imagina só um marido que quer o melhor para sua esposa, que quer derramar todo o amor dele pela esposa,
tem algo que ele não pode fazer. Tem algo que ele não consegue enxergar. E é interessante porque ele diz, eu te amo tanto, que esse amor talvez equivala a 10 filhos. Mas não era o suficiente. A palavra diz que ela se mantinha triste, ela se mantinha frustrada. Era algo que faltava a essa mulher. A palavra de Deus diz que Ana orava e chorava com amargura na alma. E aqui eu quero chamar a atenção sobre isso também. Ana, quando vai para Siló, que ela se derrama e ela se entrega em oração a Deus, ela não está entregando para Deus os seus momentos felizes. Ela não está dizendo para Ele, Senhor, Tu é maravilhoso. Senhor, Tu és fiel, Tu és bondoso. Ela não está dizendo somente isso. A palavra de Deus diz que ela tem amargura na alma. Ela está olhando para Deus e falando assim, Senhor, eu estou aqui te entregando até minha dor, o meu sofrimento, a minha indignação. Eu não aguento viver essa vida. Por mais que o meu marido me ame, por mais que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu tenha aquilo outro, eu quero ter o meu filho. Ela não queria só um refúgio, ela não queria só estar ali naquele momento e ter um regozijo na presença de Deus. Ela estava ali para reivindicar algo no céu. Ela estava ali para reivindicar e falar assim, Senhor, eu creio que é possível. Eu não aceito. Quantas coisas acontecem na nossa vida que nós simplesmente cruzamos os braços e dizemos, ok. Quantas coisas o Senhor nos chama para desafios grandes e na primeira oportunidade nós damos um passo para trás e falamos, tudo bem. Ah, pastor, você quer dizer então que o senhor está falando que é para eu me revoltar com Deus? Não. O que eu estou falando para você é para você ser ousado em oração. O que eu estou falando para você é para que quando você estiver na presença dEle, você se entregue completamente. A palavra de Deus diz que Eli olhava para ela e achava que ela estava embriagada. Ela estava tão entregue naquela oração, ela tinha tanta fé naquilo que ela falava para Deus, que ele pensou que ela estava embriagada, porque nada ao redor dela importava. O seu marido naquele momento não importava, as coisas que ela tinha não importava, a vida dela na cidade dela não importava, a única coisa que importava era a conexão que ela tinha naquele momento com Deus, era aquilo que ela tinha para entregar naquele altar. Todas as vezes que que a gente faz aqui o momento contribuição, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que a gente traz, pelos recursos, pelos sonhos, pelos projetos, mas eu sou muito mais grato por nós virmos. Nesse momento, a palavra de Deus diz que ela não traz algo a não ser essa súplica. Lá na frente, a palavra de Deus diz que ela traz o filho, e traz isso, e traz aquilo outro. Mas o que realmente importa, naquele momento, para Deus, é o coração daquela mulher entregue completamente no altar. Ela derramou a sua alma perante a Deus em oração. Ela fez do Senhor o seu amigo, o seu confidente, colocou o seu problema em oração diante de Deus. E aqui é algo importante demais. Deus não atendeu a oração dela porque ela chorou. O choro muitas vezes nos faz lavar a alma, mas não resolve os nossos problemas. O que resolve os nossos problemas é a fé. Várias e várias vezes ela deve ter chorado para o seu marido, várias e várias vezes indo para Siló, para aquele altar de adoração, ela deve ter se entregue, mas ela nunca se entregou como se entregou nesse dia. Eli olhou para ela,
vendo claramente, porque no versículo 12 a Bíblia diz que ela, demorando-se ela no orar perante o Senhor, ela orou, a galera toda próximo dela deve ter parado de orar, e ela continuou orando, e ela continuou orando, e continuou orando. 1 Samuel 1,11, a palavra de Deus diz que ela falou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana fez um voto com Deus, e é algo que nós vamos ver lá no final da mensagem. Esse voto é fundamental. Uma aliança que ela fez com Deus naquele momento, por fé, por crer no Senhor dos exércitos. Deus ouviu a sua súplica. Deus fez chamar a atenção de Eli, e Deus fez com que tudo aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, que parecia impossível para o próprio marido, se tornasse realidade. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 3,18, quando Paulo chorou, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Lá em Lucas 11:35, Pedro chorou, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Obrigado. João 11:35 diz: Jesus chorou. Em Salmos 51:17, a palavra de Deus diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ela estava com o coração completamente entregue, e a palavra de Deus diz que a benevolência de Deus, o amor de Deus, a alcançou. 1 Samuel 1,17, então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Deus atendeu a oração de Ana por um filho, como também Ele não só atendeu a petição de que ela tivesse um filho, o seu filho tão sonhado, mas também que removesse a tristeza do seu coração. E a palavra de Deus garante que ela teve o seu tão sonhado filho. E sabe o que é que mais me chama a atenção? Esse filho de Ana é o profeta que ungiu os 2 primeiros reis da história de Israel. A oração de uma mulher, um coração completamente quebrantado, fez com que essa mulher desse a luz ao profeta Samuel. Fez com que essa mulher estivesse na história como uma mulher que tinha a madre fechada e passou a ser a mãe do profeta Samuel. A palavra de Deus diz que Deus não só deu Samuel para essa mulher, a palavra de Deus diz que Ele concedeu a ela a oportunidade de ter filhos e filhas. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história: Ana amava a Deus e era extremamente obediente a Ele. Ela era uma mulher mansa. Em nenhum momento a palavra diz que ela brigava com Penina, que ela se revoltava contra ela, que ela falava palavras de maldição para ela. Muito pelo contrário, o nome dela significava graciosa. Ana era uma mulher de oração,
uma mulher que manteve os seus princípios, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ela acreditava, ela cria no seu Deus. Ela entendia claramente que o seu Deus era capaz de fazer o impossível. Um outro ponto que me chama muita atenção, ela ofereceu o seu melhor para Deus. Ela ofereceu o seu melhor quando ainda não tinha. Ela ofereceu o seu filho quando ainda não tinha, como Abraão fez quando recebeu o seu Isaque. Ela teve a plena coragem, a plena convicção, e eu garanto para vocês, Deus concedeu esse filho porque Ele sondava o coração de Ana e sabia que ela tinha plena e total convicção de que entregaria sim o seu filho para Ele. A palavra de Deus também me chama muita atenção. No capítulo 2, se vocês continuarem a ler essa passagem, no capítulo 2, vocês irão ver que essa mulher cantava e se alegrava, sendo grata a Deus porque seu filho veio, e sendo grata a Deus porque ele agora estava entregue para o resto da vida ao Senhor. Ela não se entristecia porque para o resto da vida ele seria dedicado a Deus. Ela se alegrava, e a palavra garante que todos os anos ela preparava a túnica de Samuel e ia até o templo entregar lá em Siló para ele, para que ele pudesse se sentir amado, para que ele pudesse conhecer e compreender os caminhos de Deus, e por meio dela, ele teve a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer os ensinamentos de Deus, os primeiros ensinamentos. 3 pontos que me chamam a atenção para a gente finalizar. Primeiro, Ana era assídua na casa de Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção é que nós somos cheios pelo Espírito Santo, e para sermos ainda mais cheios, nós precisamos buscar mais, nós precisamos viver mais experiências com Deus, mas nós também somos cheios e impactados pelo Espírito Santo, quando nós vemos o agir de Deus na vida das pessoas próximas a nós. Se a vida de Ana foi impactada naquele momento, a vida de Eli foi impactada naquele momento. Eli teve a sua atenção chamada por tamanha devoção daquela mulher. E a vida de Samuel impactou gerações e gerações. Se até hoje nós falamos sobre Samuel, é porque havia uma mãe que um dia orou pela vida dele. Se você quer vivenciar um nível de intimidade, um nível de fé que Ana vivenciava, Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Quero te fazer um convite: venha regularmente à casa de Deus. Ah, pastor, quer dizer então que vai ter uma lista de presença no céu? Quando eu chegar, vixe, faltei o culto tal, faltei a conexão tal. Não. Mas eu garanto para você que todas as vezes que você vier aqui, você vai ser impactado pelo resto do corpo de Deus. Todos os outros membros vão estar aqui para te receber com alegria. E isso vai te impactar, te impulsionar a buscar cada vez mais e mais, com a certeza de que o Deus que impacta a minha vida, impacta a vida de cada um dos meus irmãos. E eu não sei se vocês percebem isso, como o testemunho de cada um de vocês impacta a minha vida, e como o testemunho
de Deus, aquilo que Ele faz na minha vida, impacta a vida de vocês. Um segundo ponto, ela perseverou em oração. Essa semana foi meu aniversário, sexta-feira. E eu lembro que algumas pessoas fizeram uns vídeos, e eu vi um vídeo da minha irmã, e a minha irmã falava sobre o período que eu convidei ela para a igreja, né? Para quem não sabe, minha irmã era de uma igreja católica, e ela era extremamente praticante, ela era do grupo de jovens dessa igreja, e eu convidei ela para um encontro de jovens. E eu lembro que no momento final, no encontro de jovens, eu escrevi uma carta para ela, falando sobre todos os anos que eu orei pela vida dela. E eu lembro que quando ela terminou de ler a carta, que passou tudo que tinha acontecido, ela olhou para mim e falou: agora eu conheço Jesus. E eu sei que muitos de nós continuamos orando. Eu estava viajando com o Rodolfo esses dias, e a gente estava comentando justamente também sobre isso. Quantos de nós estamos aqui porque um dia alguém pagou um preço de oração pelas nossas vidas? Quero dizer para você, marido, esposa, pai, mãe, filhos, primos, sobrinhos, tios, permaneçam em oração. A oração dessa mulher, ano após ano, foi a oração pelo filho Samuel. Ano após ano. Ela não orava pelos outros filhos, ela não orava por bens, ela não orava por outros sonhos, a oração dela era fixa. E essa é minha oração até hoje. Eu continuo orando pelos meus pais até hoje. E eu vou continuar orando enquanto eu tiver forças. Porque essa é a minha oração que eu entrego todos os dias ao Senhor. E eu sei que cada um de vocês tem uma oração específica. Eu sei que cada um de vocês continua orando. Eu sei que cada um de vocês tem um alvo em oração. E todos os dias você chega, bate na porta e fala: Senhor, eu estou aqui mais uma vez e venho suplicar mais uma vez. Eu quero te entregar a vida de fulano. Eu quero te entregar a vida de Beltrano. Tem momentos que a gente olha e fala, parece que o Senhor está escutando. Ana estava jogada aos pés de Deus. A palavra diz que os lábios dela se moviam, mas não conseguia se ouvir uma só palavra. Mas a oração de Ana chamou a atenção de Eli. A sua oração vai chamar a atenção de pessoas que você jamais vai imaginar que serão alcançadas por Deus por sua oração. Então, continue orando, persevere em oração. O terceiro ponto para a gente finalizar: Ana é uma mulher de palavra. Da mesma forma que Abraão falou: eu vou levar o Isaac lá para entregar em sacrifício. Ana falou da mesma forma: Senhor, me dá o meu filho, e eu te entregarei para que ele seja teu para o resto da vida. Eu fico imaginando como que seria, como que era Eucana olhar para sua mulher e falar: Ana, estou indo. Vamos entregar ao Samuel. E Ana falar: não, nós não vamos. Mas nós não vamos porque ele ainda está mamando. Assim que ele parar, que ele desmamar, eu vou levá-lo e entregá-lo com todo o meu amor. E a palavra de Deus diz que ela cumpre exatamente o que ela prometeu. Quantas promessas nós fizemos a Deus e não cumprimos? Quantas coisas nós falamos: Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me colocar no lugar tal, se o Senhor me der um emprego tal. É impressionante como quando Deus dá,
a gente se afasta. Quando Deus dá, a gente perde o foco. Quando Deus entrega, a gente vacila. Quantas e quantas vezes eu não vi pessoas desesperadas orando por um emprego, e quando elas recebem o emprego, elas param de orar, param de buscar, param de vir à igreja. Quantas e quantas vezes não vi meninos e meninas, adolescentes e jovens, orando por um namorado, para que Deus pudesse entregar o seu varão ou a sua varoa, como a gente gosta de falar, e na primeira oportunidade, a pessoa desaparece, a pessoa foge dos caminhos de Deus. Quantas e quantas vezes nós não oramos por um casamento abençoado, e quando casamos, nos distanciamos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, quero chamar a sua atenção hoje para isso, que o seu coração possa continuar entregue no altar do Senhor, que o seu Samuel possa permanecer lá, da mesma forma como ela deixou aquele menino, aquela criança, para que fosse dedicado a Deus para o resto das suas vidas. Todos os anos ela ia lá rever Samuel e mais uma vez lembrar que lá atrás Deus fez uma aliança com ela, que lá atrás Deus ouviu o seu clamor. Quando ela vai entregar o seu filho para Eli, ela fala: Eli, eu não sei se você lembra de mim, mas eu sou aquela mulher que você achava que eu estava embriagada. E aqui está o fruto da minha oração. Ele é completamente dedicado a Deus. Fique de pé, vamos orar. Chamar o louvor também, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para te agradecer, Senhor, pela vida de Ana, Pai. Te agradecer porque as circunstâncias não foram suficientes para abalar a fé que ela tinha em Ti. Nós queremos te agradecer porque o Senhor usou e usa a história dela até hoje para nos fazer refletir sobre tudo aquilo que nós estamos te buscando e te levando em oração. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma como o Senhor fez com ela, que em nome de Jesus o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Eu sei, Pai, que as coisas não são muitas vezes simples, ou não são da forma como nós queremos, mas eu tenho uma plena convicção de que o Senhor ouve cada uma das nossas súplicas. A minha oração aqui hoje, Pai, é que o Senhor nos eleve a um nível de consciência, de discernimento e de intimidade, a ponto tal que nada mais importe, que como para ela não importava as pessoas que estavam ao redor dela no momento daquela oração, não importava o passado, não importava os bens materiais, a única coisa que importava era aquilo que ela estava colocando em oração a Ti, aquilo que ela estava entregando a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós olhamos para a vida de Ana hoje e sabemos que o Senhor deu a ela o dom de ser mãe. Nós sabemos que muitos de nós têm dons para serem distribuídos a cada um de nós. Tem dons que já foram distribuídos, mas que por algum motivo lá atrás nós não tomamos posse, ou por algum motivo nós ainda não estamos prontos e preparados para receber. Mas Pai, nos
nos entregar completamente na tua presença. Como a palavra de Deus diz, ela derramou a amargura da sua alma naquela oração. Que todos os nossos medos, todos os nossos anseios, que todos os nossos desejos, que os pecados mais horrendos e profundos possam ser entregues nos altares de adoração a Ti, Pai. Nós queremos Te entregar o nosso melhor, mas nós não temos apenas coisas boas para Te entregar, Senhor. Então, Deus, da mesma forma como Ana se prostrou e se entregou aos Teus pés, nós queremos fazer isso hoje. Nós queremos nos prostrar, nos entregar de corpo e alma aos Teus pés. Nós queremos olhar para o Senhor e mesmo que não saiam palavras, como a Tua palavra mesmo diz, que por gemidos inexprimíveis o Espírito Santo leve a mensagem, que Ele brade por meio de gemidos inexprimíveis toda a nossa oração. Mais uma vez eu quero Te entregar a vida dos meus pais. Mais uma vez eu quero Te entregar a vida de maridos, de várias esposas aqui. Mais uma vez eu quero Te entregar a vida de esposas, de vários maridos aqui. Mais uma vez eu quero Te entregar a vida de filhos e filhas, que são o motivo incessante de oração de pais e mães. Oh Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós Te clamamos e Te suplicamos, alcança a juventude dessa cidade. Alcança jovens, adolescentes, crianças, que o inimigo tem ceifado, tem alcançado. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor de cada um deles, porque assim como Ana fez com Samuel, nós como igreja brasileira declaramos que a juventude brasileira é dedicada ao Senhor, que a juventude brasileira será conhecida e reconhecida em todo o mundo como uma juventude que não está entregue às coisas deste mundo, mas que foi chamada e convocada para levar o Evangelho de Deus a toda criatura, onde quer que seja, na África, na Coreia do Norte, na China, no interior do estado, nos bairros aqui em Fortaleza, nas nossas ruas. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar o coração de cada um dos Teus filhos e filhas, de homens e mulheres que podem ser ainda crianças em idade, mas que logo logo serão reconhecidos como Teus filhos e filhas, príncipes e princesas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, que o Senhor alcançará as pessoas que estão em profunda depressão. A palavra de Deus diz que havia amargura na alma de Ana. No versículo 15, no versículo 18, a palavra de Deus disse que ela teve um encontro com Deus, e que ela saiu diferente, completamente diferente do que ela entrou. E a partir daquela oração, a partir daquele encontro, a vida dela foi completamente transformada. E aquela criança, motivo daquela oração,
se tornou o profeta que ungiria os 2 primeiros reis de Israel. O profeta que ungiria Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pai, que em nome de Jesus, os nossos filhos e filhas, como nós estávamos falando hoje aqui, Senhor, do filho ou da filha, do Alice e da Evelyn, como nós falamos dos filhos, das filhas do Wagner e da Manu, como nós falamos da Rebequinha, do Kilder e da Cris, como nós falamos do Raul e de tantos outros, crianças, bebês, que estão vindo, Pai, que em nome de Jesus, cada um desses filhos e filhas, possam ser boca de Deus para essa nova geração, que eles possam vir para impactar a nação brasileira, que eles possam vir para ser voz de Deus para este novo tempo, e que em nome de Jesus, eles possam não só alcançar os jovens, as crianças, os adolescentes, mas que eles possam alcançar os corações dos anciãos, que eles possam encher de alegria as suas famílias, que eles possam ser colunas de Deus dentro dos seus lares, que eles não sejam motivo de preocupação, mas que eles sejam motivo de gratidão e regozijo na presença do Senhor. Pai, a minha última oração nesse momento é pelas mulheres que, assim como Ana, estão orando desesperadamente por um filho. Como a própria palavra diz, não há nada que nós possamos falar que vai mudar, que vai transformar o sentimento delas, Pai. Mas a única coisa que nós podemos dizer, como está lá em Lucas, capítulo 1, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível. Eu não sei qual foi o diagnóstico dos médicos, eu não sei qual que é a sua idade, você que está assistindo agora, eu não sei quantas vezes você se prostrou diante de Deus, trazendo o mesmo motivo de oração, mas eu quero te dizer, que nenhuma só vez, o Senhor deixou de ouvir a sua súplica. Nenhuma só vez o Senhor deixou de ouvir a sua oração. O Senhor ouve cada um dos seus pedidos, cada um das suas orações. Ele sabe de todos os encontros, de todas as vezes que você se conectou completamente com Ele. E Ele é sim o Deus que supera a ciência, Ele é sim o Deus que abre a madre, Ele é sim o Deus que é capaz de colocar o Rei dos Reis dentro de uma barriga de uma virgem. Ele é sim o Rei dos Reis, que continua a engravidar, a dar a oportunidade de mulheres engravidar quando não há perspectiva pela ciência. Ele continua a fazer. A nossa parte é fé, é ter fé e ter a completa consciência de que Ele pode fazer, de que Ele é capaz, de que Ele tem poder, e que nós somos completamente dependentes dEle. Enquanto o louvor canta, fique em oração, como Ana, se entregue, se prostre na presença dEle, entregue todos os motivos de oração, os mais dolorosos, aos motivos de gratidão também. Se alegre nele, se regozije nele. Enquanto o louvor canta, em nome de Jesus, se conecte completamente com Deus. De descanso em ti, ao
Eu quero pedir para Kathleen colocar no início do louvor de novo. E eu quero ler cada frase desse louvor com você. Eu quero que você preste atenção na letra desse louvor. E eu quero que você olhe para Ana, prostrada aos pés de Deus. O louvor diz: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina, e este lugar é no Senhor. Há um lugar onde não importam as pessoas, nada me influencia, não importa o que está ao meu redor. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. A palavra diz que Ana ia ano após ano se prostrava, ano após ano ia orava, ano após ano e acreditava absolutamente nada. As implicações de Penina, os filhos de Penina, as coisas ao redor dela, nada tirava ela do foco de continuar indo a Siló e continuar orando de ano após ano. Senhor, eu quero o meu filho. Senhor, eu quero o meu filho. Senhor, eu quero o meu filho. Não importa o que os outros dizem, não importa se eu recebo porção dobrada, não importa que o meu marido tenha uma outra mulher, o que importa é que eu quero ter o filho que o Senhor vai me dar. O louvor continua e diz: há um lugar onde a minha fé é fortalecida. A palavra de Deus diz que ela chegou lá com a alma amargurada, e a palavra diz que 3 versículos depois, ela saiu de lá, comeu e tinha uma outra expressão. A tristeza já não dominava, a esperança abundava, porque ela chamou a atenção de Eli. A sua oração chamou a atenção de Eli e alcançou o coração de Deus. A música, o louvor continua e diz: há um lugar onde a paz é quem governa. Não havia embriagadez, não havia vinho ou cerveja. Havia o Espírito, havia entrega completa na presença de Deus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Olha que frase para essa mulher. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Enquanto hoje nós vimos tantas e tantas mulheres, muitas vezes meninas, adolescentes, abortando filhos, para essa mulher, aquele lugar é um lugar onde os sonhos não se abortavam, onde acreditava-se com todas as forças. Um lugar onde o temor não me enrijece. Não havia temor, havia esperança, havia sonho, havia luta, havia batalha. E esse lugar é o lugar quando nós estamos na presença do Senhor. O louvor vai cantar mais uma vez esse louvor, e eu quero pedir para você que está aqui, te entrega completamente, rasga o céu com o seu louvor em nome de Jesus. Faz com que a sua adoração chegue como um perfume suave ao coração de Deus. Você que está na sua casa nesse momento, em nome de Jesus, não importa o que está ao seu redor, não importa se tem alguém com a TV ligada, não importa se tem alguém que vai te olhar e vai te julgar, não importa como estão as circunstâncias dentro do teu lar. Esse é o momento de se entregar completamente aos pés dele, porque ele é o único capaz de tornar o impossível possível, de tornar a maldição em bênção, de transformar um filho que jamais viria num filho profeta que ungiria 2 reis.
Em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, agora toda a nossa adoração. Enquanto o louvor canta, em nome de Jesus, se entregue de todas as formas. Louve com toda a sua força. Em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos extremamente gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos de volta presencialmente, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui hoje. Muito obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está na sua casa acompanhando agora pela transmissão. Em nome de Jesus, aquece os nossos corações de uma forma tal, Senhor, que nós possamos nos sentir completamente cheios pela Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa ocupar cada uma das células do nosso corpo. E que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de testemunhos de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. E que essa semana seja uma semana em que nós vamos nos encontrar contigo de maneira ousada. Que nós vamos nos entregar e como Ana orou, nós vamos orar com ousadia, com intrepidez e com a certeza e fé de que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor de cada uma das famílias aqui representadas. Alcança o coração dos Teus filhos nesse momento, Pai. Eu sei que muitos nesse momento estão até certo ponto distantes, frios, tristes, alguns ansiosos, deprimidos. Em nome de Jesus, invade agora, Senhor, o lar, o coração de cada um deles. E em nome de Jesus, que a Tua presença seja real, forte, poderosa. E que em nome de Jesus aqueça de dentro para fora. Para que em nome de Jesus nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas ao nosso redor. É isso que nós te pedimos nesse momento, Pai. Te pedimos, nos leve em paz para as nossas casas, acampa os Teus anjos e nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, Pastor Henrique. Mas antes de nós irmos embora para as nossas casas, a gente queria também